Olá, bem-vindo. Saber Viver é um programa para seu envelhecimento, para sua velhice e para seu longeviver satisfatório. Hoje estamos recebendo aqui na nossa bancada do Saber Viver 60 Mais, a psicóloga, especialista em psicologia da saúde, a doutora Rayane Paula Lima. Doutora Paula, seja bem-vindo ao nosso programa Saber Viver 60 Mais, aqui da TV Assembleia, Canal 7. E desde já agradecemos pela sua participação. Eu que agradeço. Nós vamos falar sobre saúde mental, né? Sim, vamos. Que não é um tema bem recorrente, mas é de urgência e é preciso. Até porque, no meu ponto de vista, doutora, o idoso, ele é um núcleo que recebe tudo que é opressão, pressão e tensão sociais, comunitárias, familiares. E isso converge na sua saúde mental. Sim. Mas vamos começar com minhas perguntas. Vamos sim. Vamos entender agora o que significa saúde mental, ter saúde cognitiva ou simplesmente uma boa memória, porque às vezes a gente, num equívoco, começa a juntar tudo como se fosse uma coisa só. Sim. É importante, né, ter essa ideia de como elas se diferenciam. A gente acaba achando que é tudo igual, mas no fundo não é. Quando a gente fala de saúde mental, a gente está falando de como essa pessoa idosa ou esse idoso, ele vai se ver enquanto pessoa, de como ele está consigo mesmo, como estão suas relações, né, com o ambiente social, como ele está lidando com esse envelhecimento. E aí, se tudo isso está bem, ele consegue reconfigurar e dar adiante a vida. Então, aí a gente consegue dizer que ele está bem emocionalmente. Emocionalmente e com seus sentimentos? Isso, com seus sentimentos ali, digamos que equilibrados, né? Quando a gente parte para a saúde cognitiva, a gente está falando de atenção, percepção, de linguagem, de como ele consegue lidar com esses conflitos, de como ele consegue resolver os conflitos. Então, como é que está essa linguagem? Como é que ele consegue se comunicar? Como é que está essa atenção? Coisas que dizem, que falam muito sobre a rotina, né, do cotidiano. E aí vem a pergunta que você fez também, da boa memória. É que a gente costuma dizer, fulana está idosa, mas tem uma boa memória. Então, é necessário que a saúde mental e a saúde cognitiva, elas estejam equilibradas. Porque se ela não estiver equilibrada, como é que vai ter uma boa memória, né? Então, a gente tem que estar ali 50% de cada uma para poder ter uma boa memória. Se você não dorme bem, se você não se alimenta bem, se você não consegue resolver conflitos ou questões simples do dia a dia, como é que a gente diz que essa pessoa tem uma boa memória? Obrigado pelo ensinamento. Agora que entendemos os conceitos, né, do que é memória, do que é saúde mental, o que é saúde cognitiva, eu gostaria que a senhora esclarecesse por que a saúde mental do idoso parece um ponto cego. Quer dizer, não tem centralidade nas discussões, nos debates e nas campanhas até de Setembro Amarelo. Olha, antes de tudo, a gente não pode deixar de fora as questões culturais e sociais, né? O envelhecimento, ainda que culturalmente para a gente, falando, o idoso ou a pessoa idosa, ela ainda é muito invisível na nossa sociedade. Então, entende-se para terceiros que o comportamento, esse processo de envelhecimento é algo natural. Então, essa pessoa idosa ser triste, ser abatida, estar sempre ali isolada no canto, é um processo natural. E não é. Né? A gente precisa ter esse olhar mais atento para entender que não é. E o que é que faz? Tá, mas aí a pessoa idosa não consegue expressar suas emoções para que sejam incluídas na campanha.
Mas qual o dispositivo ou qual ferramentas o Estado está dando para que ela também se conheça, né? Para que ela tenha acesso às suas emoções. Porque se a gente for olhar para trás, talvez sejam pessoas que não tiveram uma educação emocional. E aí entra a questão das campanhas. As campanhas, tanto Setembro Amarelo, Janeiro Branco, entre outras, a gente precisa ter esse olhar e entender que não é só, ela não precisa ser voltada apenas para jovens ou adolescentes, mas para pessoa idosa sim, porque a gente tem um índice de pessoas idosas que cometem suicídio, e em sua maioria homens, né? Como é que afeta diretamente na saúde mental do idoso essa invisibilidade? Ele se vê, poxa, alguns idosos, eles ficam indignados, porque quando você está indignado, é um determinante para um processo. Olha, realmente acaba sendo um processo doloroso, né, causando até o isolamento social. E em grande maioria, às vezes, não tem esse apoio, uma base, que às vezes não é nem apenas familiar, né? E dificulta, né? Para que ele consiga se ver, se reconhecer como pertencente daquele espaço. Quer dizer, potencializa mais uma sensação. Sim, de isolamento, de depressão, de ansiedade. Né? Mesmo que ele não fale, né? Sim, mesmo que não fale. Mas o corpo fala, né? O corpo fala. Mesmo que tendo essa ideia de que no Setembro Amarelo a gente não tem esses dados porque é do idoso ou que eles não falam. Mas o corpo fala por si. Não é síndrome de Gabriela de jeito nenhum, né? Que o idoso nasceu... o idoso é assim, vai continuar assim. Não é síndrome de Gabriela de jeito nenhum. De maneira nenhuma. Precisamos mudar, né? Urgente necessariamente. Quando o corpo muda com a idade, a dor não passa, você explicou aí, e a mobilidade diminui. Qual é o impacto direto disso na saúde mental? Olha, quando você fala de impacto, se a gente for analisar ou perceber a mudança de comportamento de uma pessoa idosa que passa, por exemplo, a usar uma cadeira de rodas, uma bengala também, a gente percebe o impacto que isso tem na saúde mental, porque ela acaba tendo as suas restrições na sua vida social por achar que, ou não querer depender de ninguém. Ou somos deficientes. Isso. Tem as ideias, né, os preconceitos da sociedade, e acaba se restringindo essa vida de não querer realmente estar ali naquele ambiente, por achar até que não está adequadamente para ele no sentido de estrutura. A nossa cidade, por exemplo, não é construída para uma pessoa que tenha uma mobilidade diferente. E esse paradigma está acessível a todos. Sim. Eu quero dizer isso porque você falando, explicando, justificando, quando a mobilidade diminui, que tem um impacto direto na saúde mental do idoso, eu me lembrei de dois casos, de duas pessoas instruídas. Um é Oscar Niemeyer, quando ele estava com 102 anos, ele começou a usar uma cadeira de roda para ir para os locais públicos. E em casa ele não andava de cadeira de roda, foi quando um repórter descobriu e perguntou a ele, ele disse, não, eu uso cadeira de roda para me defender. E conheço um caso de um idoso, com o mesmo nível cognitivo, o mesmo nível de instrução que ele tem, que hoje ele se excluiu da sociedade, se excluiu de tudo, porque ele tem vergonha das pessoas reconhecerem ele como deficiente. Então, a gente já consegue perceber aí, né, o quanto isso afeta. Porque não tem como a gente dizer que isso não afeta a saúde mental. Principalmente quando não se tem um apoio ou pessoas em casa até que incentivem que, não, você pode ir, vá, incentive para que participe desses meios sociais, né? Eu ainda vou mais além, que eu conheci eu fui professor do curso de fisioterapia, e na época que eu fui professor, eu fui de extensão também, fazia extensão, diretor de extensão, nós fizemos um projeto
Agora que eu estou me lembrando, um projeto de pessoas idosas que começaram a andar de bengala, de muleta, de cadeira de roda, aceitar isso. Isso é um trabalho de saúde mental, Sim, né? sim. De saúde mental, né? Ela fazer até uma resiliência, eu posso dizer assim, Pode sim. né? Posso dizer assim. Agora, eu vou puxar para sua sardinha. Você trabalha, né? Sabemos que você é funcionária da Pestalozzi. Você tem esse trabalho lá, não tem? Temos sim. E como é que é? Me diga aí. Olha, a gente tem algumas pessoas idosas, né, lá no grupo que precisa desse trabalho de inclusão, né, que a gente faça essa inclusão, que tem as suas deficiências, que tem as suas limitações, mas que a gente procura sempre estar criando atividades e espaços para que ela se sinta acolhida e não fique em casa nesse isolamento. Quando a gente percebe, por exemplo, que não consegue ir só, ou que tem um parente que seja muito participativo na vida dessa pessoa idosa, a gente pede sim que dê esse suporte, que vá, faz um cronograma lá, quais os dias das atividades, que ela possa participar, porque é importante, né? Qual o reflexo mais perigoso do isolamento familiar e o social para a saúde mental da pessoa idosa? Olha, é bem interessante essa pergunta, né? Porque aí a gente vai repetir, eu vou repetir o que eu tinha falado inicialmente sobre a depressão, a ansiedade, e aí a gente pode até acrescentar um trauma pós-traumático. Por quê? Porque a gente sabe que há importância do ambiente social para todas as pessoas. O ser humano, ele é relacional. Então, ele precisa estar se relacionando constantemente com as pessoas. Inclusive, a base núcleo, né, que é a família. Então, se existe esse abandono, é possível que esse adoecimento seja maior, né? Doutora Rayane, é correto afirmar que a saúde mental é tão mais determinante de que a saúde física para a longevidade satisfatória e uma qualidade de vida prazerosa? Olha, interessante a pergunta também, né? Mas assim, como a gente acabou de falar, por exemplo, dessas pessoas idosas que têm PCD, digamos assim, né? Ou que passaram por alguma situação que precisaram usar a bengala ou uma cadeira de roda, a gente percebe que, lógico, teve um processo de aceitação dessa atual realidade, mas que em alguns casos não afetaram tanto a saúde mental. Assim, lógico, afetou em determinado momento, mas que ela consegue lidar com essas situações, com as suas limitações. Então a pergunta é sim importante, é tão importante quanto, né? Então, sem a nossa saúde mental, o que é da gente, o que é que acontece, né? Que tipo de políticas ou ações concretas os municípios e governo deveriam implementar para cuidar, tratar a gente já levava para outro campo, né? É para cuidar da saúde mental das pessoas idosas. Eu vou sempre enfatizar a importância do centro de convivência, né? O centro de convivência é muito importante e acrescentar também os grupos de CRAs, né? E a gente não pode deixar de falar que as UBSs também, que tenham, né, profissionais da saúde, que tenham, que sejam preparados para atender essa pessoa idosa, que entenda do envelhecimento, que entenda dos pontos que elas levam, porque tem lá um geriatra, né? Às vezes tem um psicólogo, um psiquiatra, mas que não está preparado, às vezes, o psicólogo, o psiquiatra, para atender essa demanda da pessoa idosa e ter esse olhar mais cuidadoso, né? Para que possa até, às vezes, direcionar para outros atendimentos. Como a espiritualidade, independentemente da religião da pessoa, pode atuar no fator de proteção para a saúde mental?
Às vezes as pessoas idosas se recorrem muito, né? Sim. E aí umas acham que fazer um momento de reza só pode amenizar, outros acham que o yoga também, e aí vai, né? O yoga não é uma religião, mas uma prática, mas também tem essas outras terapias que podem estar influenciando ou não. Que a gente chama das PICs, né? Que são Que a gente as chama de PICs, PIX. que são as terapias complementares, que pode complementar e pode ajudar nessa saúde mental, como você falou da yoga, do reiki, entre outras. Mas a questão da espiritualidade, ela acaba sendo sim um fator muito importante durante esse processo, porque é onde essa pessoa idosa ela vai ver um sentido na vida, vai ressignificar algumas coisas que passou, como perdão, gratidão, né? Então, é importante nesse sentido. E a gente está falando de espiritualidade, não religião, né? Não de um fanatismo, mas de algo que possa fazer Eu acredito que bem. o fanatismo até prejudica a sua saúde mental, Com certeza. Né? O fanatismo, com toda certeza. Fanatismo espiritual, o religioso, né? Sim, sim. E a gente tem reflexo Desculpa, grande disso, né? Não. Desculpa. A gente tem um grande reflexo disso na atualidade, né? Entendi. A sociedade cobra um envelhecimento ativo. Essa pressão por um ideal de velhice pode se tornar um gatilho para a ansiedade, até para a depressão. Como é que fica essa convergência, a gente estava conversando antes, para a saúde mental? Porque hoje você é cobrado para ser um idoso ideal. Ideal, que a gente sempre vem falando aqui, ideal para a sociedade, ideal para a sociedade para não ser um fardo. Ideal para a família, para não ser um peso. Né? Ideal para o governo. Aí o ideal para o governo tem algumas especulações que é para não estar afetando o INSS, aí vai. Sim. Mas responda aí como é que a gente pode. Essa ideia do idoso ideal, ela está sendo tão vendida, né? Principalmente no meio das redes sociais. Quando a gente abre lá um Instagram ou um Facebook, a primeira imagem que aparece é uma pessoa idosa lá na academia, né, com uma boa alimentação. E como é que a gente vai fazer essa comparação? Não perca não o raciocínio, porque me lembrou que eu não queria perder. E fora as importunações, né, que vem, as comparações, o que é velho, o que é idoso. Isso. Olha, isso me dói. Quando eu vejo isso, eu não sou velho, eu sou idoso, não sou velho. Me dói tanto. Idoso é uma tábua de conceitos, vamos dizer assim, administrativo, previdenciários e outra coisa mais, que está em cima de uma tábua numérica, você tem 60, você tem 70, 80. Mas velho já é um processo do envelhecimento. A gente não deixa de ser idoso e ao mesmo tempo de ser velho. Desculpa aí. Não, tudo bem. E aí, quando se abre essas redes sociais, está lá, né, nas práticas das suas atividades. E se for observar, geralmente é um idoso que tem uma boa alimentação, que tem um nutricionista, um personal, e aí acaba fazendo uma comparação e trazendo para um idoso que não tem acessibilidade a tudo isso, né? E aí a saúde mental deste? Exatamente. Como é que fica? Prejudica né? os dois, né? Prejudica, Nesse caso, porque tem as cobranças gerando ansiedade, a real, depressão. O real quer ser o ideal, Isso. não consegue devido à vulnerabilidade deles, vamos dizer. E o ideal não quer de jeito nenhum, né, ser real. Sim, sim. E aí vem a questão da autoestima. Como é que fica a autoestima, né? Qual é o certo? Como, agora que eu entrei nesse período, como é que eu devo me importar entre o ideal ou o real? Quais as possibilidades que estão abertas para mim para ser o ideal ou o real? Então,
É um tema complexo que a gente não Sabe precisa... o que me veio da cabeça agora? Sim. A música é preciso saber viver. Então, Vou convidar você, a gente vai fazer um histórico dessa música, um psicológico. Sim, sim. Um histórico psicológico dessa música, é preciso saber viver. Verso por verso você vai explicando, topa? Vai ser bonito, né? Vai ser bonito. Bora. Vamos embora. Vai ser bonito. Dentro da própria fase idosa existem etapas como as transições. Por exemplo, 60, a transição de você passar da fase adulta para a fase idosa. 75, 74 para 75, a transição da fase idosa jovem para idoso adulto e assim por diante. Como isso afeta a saúde mental das pessoas idosas? Agora não é da pessoa idosa, é das pessoas das idosas. pessoas idosas. Olha, é um processo que que essa pessoa vai percebendo, né? E aí, o que é que acontece? A gente não pode dizer que entre os 60 e 75 a coordenação motora vai ser a mesma, que às vezes, em alguns casos, realmente existe essa questão do cognitivo, às vezes não ser mais tão ativo quanto era com 60. Então, algumas dessas limitações podem sim trazer algum estresse, algum sentimento de inutilidade, né? E aí a gente reforça ainda mais a ideia de que essa pessoa precisa estar inserida nos meios sociais para que ela não se sinta assim e acabe no isolamento. Eu sempre vou bater nessa tecla do isolamento, que a gente precisa inserir o idoso no meio social. E a tecla que eu gosto muito de falar também, doutora, é a questão que você não pode levar seus problemas de saúde, determinantes problemas, seja lá o que for, causas, convergências, de uma fase para outra. Procure resolver na sua fase idosa, jovem, usufrua dela toda como puder. E também não leve mágoas, né? Não leve determinantes para quando você for um idoso já dos seus 80 e chegue lá, está dizendo, já fui bom nisso, porque eu ainda não sou. Porque até eu digo aos meus idosos mais íntimos que quando você faz uma reclamação dessa, mesmo aleatoriamente, você está afetando aquele de lá de cima. Que ele é que nos conduz nesse processo de envelhecimento e a gente fica reclamando de uma certa conspiração da natureza. A ideia de que o idoso, ele tem essa questão das reclamações de dores, disso, daquilo, acaba até também afetando as suas relações, né? Porque, mas fulano só fala de dor, mas aí a gente precisa entender que às vezes essas dores também são somatizações daquilo que ele tem sentido, que ele vem sentindo emocionalmente, né? O idoso ativo é aquele que de vez em quando eu falo aqui, aquele que está nos clubes todos os dias, não tem agenda mais nem em casa. E ainda se glorifica. Meu neto, eu não cuido nem mais do meu neto, com a mãe que cuide. Porque deve ter uma parceria, né? Deve ter uma parceria, né? Para não perder, para não ter desrespeito, né? Que só anda viajando, aquele que não tem limite no seu lazer, no seu entretenimento. Isso afeta também a saúde mental? Porque se encaixa, porque se encaixa até nessa questão que a gente estava conversando agora, ideal e real, né? Sim, se encaixa assim. Tem algo que diz assim, uma vida preenchida demais também nem sempre é bom, você vai ficar sobrecarregado. Sobrecarregado. Né? É bom, é legal você sair, se divertir, estar no meio social, com os amigos, mas você também precisa do tempo para você, né? De reorganizar a vida, de descansar, que também é importante, né? O descanso também faz parte da saúde mental. Então a gente pode abrir outro leque, autogestão e a saúde mental. Pode. Autogestão do seu envelhecimento e sua saúde mental. Sim. É preciso. Sim. É importante. Porque nós, como sociedade, não temos o hábito de fazer um check-up das emoções, de nossos sentimentos
para garantir até uma saúde mental. Quando a gente fala do idoso, a gente está falando de alguém, como eu falei inicialmente, talvez de um público que não tenha tido essa educação emocional. Mas hoje tem? Mas hoje o acesso talvez não seja para todos ainda, né? Porque como que, por exemplo, a prefeitura, o Estado está promovendo isso? Entende? Então, assim, de que maneira a gente, enquanto psicólogos ou psicólogas, está chegando a essas pessoas? Então, só cobrar que eles façam esse check-in anual, será que é o suficiente? A gente cobrar de algo que talvez eles também tenham alguma dificuldade de expressar suas emoções, né? De ter contato com essas emoções. Eu falo como uma pessoa que trabalha no centro de convivência, digo a você que ainda há também um tabu quando se fala de psicólogos. É um trabalho de formiguinha, né? Muitos dizem, não quero não conversar com você, né? Não quero ir para o psiquiatra. Eu tive um familiar, né? Desculpa, eu tive um familiar assim, acamado, homem, 81 anos, que quando se fala para ter psicólogo, é acamado, para ter psicólogo eu não quero. Então, a gente às vezes fala... Isso é uma questão de saúde mental, né? Afetada, né? Sim, afetada, sim. Né? De alguém que não teve acesso a esse processo de lidar com as suas emoções. Então né? tem medo de externar para alguém. Exatamente. E ainda evidenciando que o psicólogo, ele não vai lhe sarar, ele vai lhe dar estratégias para isso, né? Para lhe tratar, para tratar dessas coisas, vamos dizer assim, mal resolvidas. Sim, e ainda mais que a gente pode ver hoje também, né, que a maioria que procura, a gente tem tentado direcionar essas questões, ajudar a lidar com essas questões, mas a gente percebe que a maioria é mulheres que procuram. Os homens têm essa dificuldade realmente de lidar com as suas emoções, de falar, mas aí o que é que a gente traz? Que procurem, que não dói, mas a gente também percebe que é difícil você falar da sua vida para alguém que você nunca viu, se abrir, como é que vai ser com o que eu vou dizer. Então, é um processo formiguinha realmente, que a gente precisa avançar aí. Doutora Rayane, infelizmente nós já estamos no fim do nosso programa, mas essa aula de hoje foi inesquecível, vai ser inesquecível. E eu quero agradecer mais uma vez aqui pelos seus ensinamentos, pelas suas dicas, pelos seus conselhos, e está aberta aí para as suas considerações finais. Eu agradeço o convite, né? Estou à disposição sempre que precisar, estamos aqui sobre outros temas, se for o caso. E foi importante, também aprendi muito com você. Obrigado. Saber viver é para isso, é um campo de aprendizagem. E assim nós terminamos mais um programa Saber Viver 60+, hoje com a doutora Rayane, que veio nos falar sobre a questão da saúde mental e a pessoa idosa. Até mais e até breve.